Imagine um país de 1 bilhão de pessoas com um crescimento econômico em uma curva ascendente, talvez sendo a curva mais ascendente de toda a história recente. Imagine uma nação onde a liderança e o poder ficam concentrados na mão de poucas pessoas e por tempo indeterminado. Imagine um país sem muita resistência política, permitindo o pensamento a longo prazo, já que o, entre aspas, presidente não sairá do poder nem por tão cedo. Esse país é responsável pela produção das maiores marcas do mundo, como Nike, Apple, Adidas, Samsung e Sony, entre outros. A mão de obra barata e numerosa, com números suficientes para que nenhum país sequer chegue perto. Esse país está se erguendo como a nação mais poderosa do mundo. É isso que veremos no vídeo de hoje. Mas antes, se inscreva no canal para não perder nada sobre o assunto de macro e microeconomia e geopolítica. A China é um país milenar do continente asiático. Seu poder sempre esteve presente ao longo da história. Com várias revoluções e conflitos ao longo dos tempos, o país sofreu muito com a mudança de direção adotada ao longo da história. Entre dinastias e guerras políticas, hoje a China parece ter se encontrado com um sistema político perfeito para fazer uma guinada de poder econômico e de desenvolvimento. Para fazer isso, eles nos anos 90 decidiram que iriam trazer alguns pilares para controlar a economia do mundo através da lógica capitalista. Por exemplo, os comunistas têm um argumento muito forte que afirma que no sistema capitalista o mais importante não é o capital, e sim os trabalhadores e, basicamente, fazem toda a roda girar. Segundo esse pensamento, sem uma metalúrgica com 500 trabalhadores, de repente demitir todos os funcionários, no outro dia eles não irão produzir nada, já que o segredo do capitalismo não é o capital, não é o dinheiro, e sim os trabalhadores que fabricam os produtos. E seguindo essa lógica, a China, sendo um dos maiores países do mundo em termos territoriais e populacionais, eles perceberam uma brecha no mundo, na economia global, como uma oportunidade de assumir o protagonismo nela. Já que nos anos 90 ainda, a China era um país pobre, com IDH baixo e sem muitas perspectivas de desenvolvimento no futuro. Mas isso mudou, pois o país asiático se posicionou de forma diferente, já que as jornadas de trabalho exaustivas, população numerosa e pobre, eles tinham como produzir produto com sua mão de obra barata, que era bem mais barata do que qualquer outra no mundo. Então, não demorou muito para que eles assumissem o protagonismo das economias globais, já que no ano de 2010, a China já era uma das maiores economias do mundo e a mais importante, produzindo cerca de 1/3 de todo e qualquer produto manufaturado no mundo. Com isso, houve uma grande queda nos preços dos produtos para o mundo ocidental, como roupa e produtos elétricos em geral. Logo, vimos uma guinada nos números de PIB da China, com crescimento que chegavam a absurdos 8,4% ao ano. Essa expansão econômica naquela altura ainda não ameaçava os Estados Unidos com a hegemonia, já que a China ainda se mostrava um país em desenvolvimento. Os chineses, em questão de 30 anos, conseguiram sair da pobreza extrema e atingir o status de segunda maior economia do mundo. Isso acontece justamente por conta da lógica capitalista. Hoje, o mundo tem como sua maior potência econômica os Estados Unidos, mas a maior potência real já é a China, pois, segundo a lógica capitalista, quem realmente faz a roda girar são os trabalhadores, não o capital. E apesar dos norte-americanos terem a grande vantagem da produção da moeda global, terem os mercados principais lá, a China hoje é a economia mais importante do mundo. Veja o exemplo. A Apple é a maior empresa da Bolsa de Valores americana, mas a produção dela depende quase 100% das fábricas chinesas. Ou seja, aquela empresa que hoje é símbolo do sucesso americano, hoje depende muito da China para sua produção. Hoje, a nação asiática segue tomando o terreno dos americanos. Os BRICS são a maior prova disso. Eles conseguiram reunir em um bloco econômico a maior força geopolítica da América do Sul, o Brasil, a maior força geopolítica da África, a África do Sul, e a maior força geopolítica da Eurásia. Hoje, por conta da força trabalhadora, a China se tornou o player mais importante de todo o mercado, pois uma única e simples queda na produção do país impacta diretamente os preços do mundo todo. O que mostra que, apesar do capital estar em mãos americanas, o poder geopolítico está na mão chinesa. E isso torna só questão de tempo para vermos uma inversão de poder entre as duas potências, já que o plano da China foi implementado na economia global, já está instalado e a partir de agora não tem como mais voltar atrás. Mas e você, gostou desse vídeo?
Se inscreva no canal, aqui vamos falar sobre assuntos como bolsa de valores, micro e macroeconomia, empresas e geopolítica e tudo mais. Se você gosta desses assuntos, se inscreva no canal para não perder nada. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.